Você já ouviu falar em rescisão indireta? É quando o empregador comete uma falta grave e o funcionário, ao se sentir prejudicado, pede demissão, sem perder direitos. Entenda mais sobre o assunto na reportagem. Você sabia que pode demitir o seu patrão? Demitir o patrão? Como assim? Não tô sabendo muito bem, não. Eu acho que, dependendo do caso, é justo, né? Demitir o patrão é quando o trabalhador pede demissão por falta grave do empregador e assim garante todos os direitos trabalhistas. Isso se chama rescisão indireta, que pode ser feita quando, por exemplo, os salários atrasam pelo recolhimento irregular de FGTS e até por assédios. Para solicitar a rescisão indireta, o trabalhador deve provar que houve falta no cumprimento das obrigações do patrão por meio de documentos ou testemunhas para não caracterizar abandono de trabalho. Essa possibilidade tem o objetivo de evitar violações de direito, inclusive que fere a dignidade humana. Casos de rescisão indireta relacionados à injúria ou situações vexatórias, por exemplo, praticados por empregadores, na maioria das vezes podem ultrapassar a área trabalhista e entrar nas esferas penal e civil. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o advogado que é especialista em direito do trabalho, Carlúcio Campos. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Agora vimos na reportagem aí, o pessoal achou até curioso, né? Demitir o patrão. Mas isso é possível, como vimos, e eu queria que o senhor explicasse agora quais as garantias desse trabalhador, né, em relação à rescisão indireta. Antes de falarmos de garantia, nós temos um termo aí que foi usado na reportagem que me parece um pouquinho equivocado. É quando se fala em pedir demissão. O empregado pede demissão e para fins de rescisão indireta. Na verdade, ele não deve fazer isso. Ele simplesmente comunica ao empregador que ele está rescindindo aquele contrato de trabalho. A rescisão indireta é aquilo que todos nós conhecemos como a justa causa. É a justa causa que o empregado dá ao seu patrão pelo cometimento de uma falta grave, como aquelas tantas que já estão na reportagem. Mas é preciso tomar cuidado, porque senão o empregado pede demissão e o empregador usa esse pedido de demissão como se fosse um pedido de demissão. E as coisas são distintas. Mas é bom até esse esclarecimento do senhor aqui, né? Que às vezes a gente acha que é o pedido de demissão, não é bem assim. Né? O trabalhador acredita nisso, às vezes a gente até pode se equivocar nessa avaliação, né? Olha, eu posso pedir demissão, mas espera lá. Não é pedido de demissão, ele simplesmente comunica para o empregador que ele está considerando rescindido o contrato de trabalho a partir daquele dia, daquela data, não é? E aí ele diz, nesta comunicação, se ele quer ou não continuar prestando o serviço durante o período em que a rescisão indireta, a justa causa, vai ser discutida em juízo. Ou seja, o empregado tem a oportunidade de simplesmente se afastar do emprego, mas ele deve, nesta comunicação, informar isso ao seu empregador. Doutor, uma dúvida. Para garantir os direitos, o empregador, com esse pedido, acaba tendo que judicializar, então, para ter, de fato, todos os benefícios garantidos? Acaba tendo que judicializar porque o empregador, o patrão, normalmente não gosta de reconhecer que cometeu uma falta grave, ou não recolhendo o FGTS, INSS, e mais, ele tenta, empregador, economizar com a rescisão do contrato. Então, ele não paga a rescisão. E aí, por conta disso, o empregado vai ter que judicializar, buscar seus direitos, inclusive para poder sacar o FGTS e se candidatar ao seguro-desemprego. E essa prática da rescisão indireta é uma prática comum? Acontece muito nas empresas? Acontece muito nas empresas hoje, principalmente depois daquilo que nós chamamos hoje dos assédios, né? Assédio moral, assédio sexual, isso se tornou quase que corriqueiro. Agora, a colheita de provas é uma parte mais complicada, dependendo do caso, como falamos agora em assédio? Quando se trata de assédio, aí sim você precisa ter testemunhas, né, para comprovar. Agora, quando for falta de recolhimento de FGTS, o empregado pode pedir um extrato na Caixa Econômica, lá vai ter os recolhimentos ou não, que vão fundamentar aquele pedido de justa causa ou rescisão indireta do contrato de trabalho. E existe uma outra modalidade, essa sim muito pouco discutida, que é a culpa recíproca. É que quando os dois, tanto o empregado como o empregador, cometem faltas que impõem a culpa recíproca. E aí, neste caso, se houver reconhecimento dessa hipótese no judiciário, as verbas rescisórias são devidas pela metade. Na justa causa,
todas as verbas rescisórias são devidas. Aviso prévio, 40% do FGTS e, inclusive, o empregado pode se candidatar ao seguro-desemprego. Então fica claro com essa nossa conversa que a rescisão indireta é bem diferente do pedido de demissão. Totalmente diferente. Por isso que eu chamei a atenção no início, porque o pedido de demissão, o empregado pode eventualmente ter que pagar o aviso prévio e ele não tem direito ao FGTS e nem ao seguro-desemprego. Agora Enquanto ele que recebe tudo. na justa causa que ele dá ao seu empregador, ao seu patrão, caso da rescisão indireta, aí ele tem direito a todas as verbas rescisórias. Dr. Carluccio, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada.